Olá novamente, vamos dar início agora à aula de número 3. A aula de número 3, a gente vai falar sobre a análise SWOT. É uma ferramenta para poder analisar o seu negócio, qual é o atual cenário dele, o que ele tem de positivo, o que ele tem de pontos de melhoria. Eu vou falar detalhadamente cada um deles. É importante entender a teoria de tudo isso para que você consiga realmente fazer uma análise do seu negócio e ter as respostas que você realmente precisa. Então, a análise SWOT, popularmente também conhecida como análise fofa, porque SWOT é uma sigla de palavras em inglês, então traduzida aí para o português fica fofa, que é força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Eu vou explicar cada um e como que você identifica cada um. Então, para fazer essa análise, imagina que você está fazendo aí uma análise de solo ou pegando aí o registro genético do seu gado para ver se ele é um PO, para entender se a variedade que você quer plantar é realmente a variedade que você precisa plantar, que está de acordo com o seu terreno, que está de acordo com o clima da sua região, com aquilo que você quer plantar e produzir e colher. Então, pensa nessa análise dessa forma, utiliza essa analogia. Em resumo, essa análise, esse exame, né, vou chamar isso de exame, ele vai te dar respostas aí de tudo que o seu negócio já tem de positivo e todos os pontos de melhoria que você precisa trabalhar a partir de agora. Então, eu vou começar a esmiuçar cada uma das letras dessa sigla. Então, o primeiro F é o F de força, que são os pontos fortes do seu negócio. Então, como que você analisa quais são os pontos fortes do seu negócio? Eu deixei aqui listado algumas perguntas que podem te ajudar na busca dessas respostas. Então, o que já tem de forte no seu negócio? Ele já está funcionando bem? É um negócio que já existe ou é um negócio que ainda precisa ser criado? Você já tem clientes? Se o seu negócio já existe, você já tem clientes ou o negócio existe, mas você ainda não tem clientes? Você está na fase de busca e de prospecção de clientes. O seu produto, ele já tem uma qualidade diferenciada ou o seu produto ou serviço, no caso, é só mais do mesmo, é só mais um. O que tem de diferente, se é que tem? Então, se tem, é um ponto forte. Você produz de forma sustentável? Então, isso é um ponto extremamente forte, porque isso te traz muitos benefícios. Primeiro que te traz um nicho de mercado diferenciado, te traz um selo de qualidade, você pode agregar valor ao seu produto ou serviço por conta dessa sustentabilidade, além de ser também muito mais econômico na hora de produzir. O seu atendimento, ele é bom e é um atendimento diferenciado? O que significa isso? Quando o cliente chega até você, ele recebe resposta ou ele fica no vácuo? Se ele recebe resposta, como é essa resposta? É uma resposta direta no sentido de o cliente perguntou uma coisa, você responde exatamente o que ele respondeu, ou você fica divagando e vamos colocar aí um termo de ficar enchendo linguiça porque você não sabe a resposta, ao invés de falar que não sabe e ir procurar a resposta. Tudo isso conta para um bom atendimento. Ninguém sabe tudo, isso é muito importante deixar frisado aqui, que ninguém tem o conhecimento de tudo. Algumas pessoas têm um conhecimento muito amplo, outros um pouco mais limitado, mas isso não significa que alguém sabe tudo de tudo. Ninguém sabe tudo de tudo. Então não é vergonha e não é errado quando alguém te perguntar alguma coisa, quando um cliente te perguntar e você falar, eu não sei. A questão é, você não sabe, mas você tem que buscar a resposta. E aí sim é onde começa o seu diferencial. Se o seu cliente, se o seu potencial cliente te pergunta algo, você não tem a resposta naquele momento, então você seja verdadeiro e honesto com ele. Olha, cliente, fulano, senhora fulana, senhor fulano, essa resposta eu não tenho no momento, mas eu vou verificar e assim que eu tiver, eu entro em contato novamente para te dar essa informação. Então, isso demonstra e caracteriza um bom atendimento. E isso faz muita diferença. Se você faz entregas, se aquilo que você já está vendendo aí, você faz entrega, a sua entrega é uma entrega rápida, você chega no horário combinado, você chega no dia combinado. É claro que aqui é importante também considerar qual é a situação da onde você está.
Se a sua estrada aí é uma estrada de chão que tem muito buraco, que é uma estrada de difícil passagem, seja por falta de ponte, seja porque a estrada é ruim, seja porque são muitos fatores. Tudo isso precisa também ser analisado. Então, se você tem uma dificuldade um pouco maior de chegar até o cliente, seja o cliente final ou seja um fornecedor que você vai vender aí, por exemplo, para um supermercado, uma mercearia, calcule esse tempo. Se eu demoro, vamos supor, 3 horas para chegar até o local, então eu tenho que me preparar para isso, para eu chegar até o meu cliente no horário combinado. Então, é importante calcular isso para que você consiga cumprir com os horários e cumprir com aquilo que é combinado, porque isso gera confiança no seu negócio, do seu produto e do seu profissionalismo. Então, eu deixei aqui um exemplo para você entender baseado na sua realidade, na realidade da agricultura familiar. Aqui no exemplo tá: eu produzo ovos caipiras com galinhas criadas soltas, com alimentação complementar à base de ração, sem uso de antibióticos, e os ovos são embalados em caixa de papelão, sem uso de plástico, e os meus clientes valorizam isso e compram toda semana. Então, isso demonstra, esse exemplo, o diferencial do ovo caipira desse produtor. Não é qualquer ovo caipira, é um ovo que tem muito cuidado, que o cliente sabe como a galinha está sendo tratada, como é que aquele ovo foi produzido, como é que ele está sendo entregue através de uma embalagem ali que é sustentável. Então, tudo isso conta como uma força. Vamos passar para o próximo, então. O próximo ponto é o F de fraqueza. O que é a fraqueza? São os pontos fracos do seu negócio. O que significa isso? São as coisas que precisam melhorar. Elas podem estar ruins, mas não necessariamente ruins, e sim precisando de um ajuste. Então, o que precisa melhorar no seu negócio hoje? Por exemplo, o produto que você tem, o produto que você vende, ou serviço. As pessoas já sabem que você vende isso? Isso é divulgado? Ou você tá, não sei, não sabe como fazer, ou tá esperando pela sorte que alguém descubra que você tem esse produto? Então, muito importante isso na hora de analisar o seu ponto fraco e o seu ponto forte, tá? Se você tem clientes, você tem uma carteira de clientes que satisfaz as suas necessidades, ou você tem um ou dois clientes? Porque se você tiver poucos clientes, então isso é um ponto fraco, porque você tem pouco giro de capital, você vende pouco, então, obviamente, você lucra pouco e tem um maior custo de produção. Falta organização nas finanças do seu negócio e principalmente da sua família. Por que da sua família? Porque aqui a gente está falando de agricultura familiar. Tudo gira em torno da família. A propriedade, a produção e aquilo que é vendido a partir dela, porque isso gera renda para a família. Então, as finanças da família estão organizadas e bem administradas? Por exemplo, o quanto você gasta hoje, o custo que você tem de vida, ele é suprido pela renda que você tem hoje? Ele é suprido pela renda que é gerada da propriedade? Ou você tem muitas dívidas? Então, tudo isso também é um ponto a ser melhorado, se caso ele existir. E mais um ponto. Você tem dificuldade em decidir o que você vai plantar ou que tipo de animal você vai criar na sua propriedade? Por que você tem essa dificuldade? É uma falta de assistência técnica? É uma falta de informação? É porque você não sabe para quem vender? Por que você tem essa dificuldade, se é que você tem? Então, analisa isso e entenda por qual motivo você não está produzindo o que deveria produzir ou por qual motivo você nem sabe o que produzir. A embalagem e a apresentação do produto que você está entregando. Ela é uma embalagem bonita esteticamente? Ela é limpa? Ela é sustentável? Ela tem um rótulo? Ela tem informações suficientes para que o cliente saiba o que é aquilo? Principalmente informações de contato, como suas redes sociais, seu WhatsApp, se for o caso, o seu endereço e o seu site. Então, tudo isso tem que estar na embalagem. Se o seu produto não tem uma embalagem, então aí é um ponto de melhoria. Ter uma embalagem, é claro que em caso de necessidade, nem todos os produtos precisam de uma embalagem.
Aqui eu coloquei um exemplo também, trazendo aí para a realidade da agricultura familiar, que são os queijos. Aqui no exemplo, uma pessoa, né, fictícia fala assim: meus queijos são ótimos, mas eu não tenho a certificação CIF. Ou o rótulo não é bonito e eu não tenho presença nas redes sociais, então pouca gente sabe da minha produção. Nesse caso aqui desse exemplo, esse produtor que produz ali leite, produz os queijos, ele não está regularizado. Então isso é um ponto muito fraco, porque ele não consegue distribuir de uma forma mais ampla esse queijo sem a certificação. O CIF é um selo de inspeção federal que é como se fosse aí a vigilância sanitária de produtos de origem animal. Então, como conseguir isso? Procura a prefeitura, no caso você produza algo de origem animal, como leite, mel ou ovos também, algum outro produto que você consiga aí comercializar. Então é importante ter esse selo e procurar as ferramentas necessárias para ter esse selo. Então tá, então finalizamos aqui as forças e as fraquezas, né? As forças e as fraquezas, como você pôde perceber, elas estão relacionadas diretamente ao seu negócio, a dentro de casa. Então, são o que a gente chama tecnicamente, que são a parte interna. Então, agora a gente vai falar da parte externa. O que é a parte externa? É a parte que não depende necessariamente de uma ação sua ou do seu negócio. Então, vamos falar agora de oportunidade. Oportunidade é tudo aquilo que o mercado te oferece para que você consiga crescer. O que tem de disponibilidade hoje para você crescer? Primeiro, o seu produto é um produto de alta procura, então as pessoas procuram por produtos igual ao seu ou um serviço igual ao seu. E se tem uma procura, então você tem aí uma demanda e você pode aproveitar isso, então é uma oportunidade. Feiras e eventos para expor seus produtos. Você está participando? Existem essas feiras próximas a você? Você está se planejando para poder participar dessas feiras? Se tiver feiras, participe, assim, quando possível, é claro, porque feiras têm um custo. E se você não tem essa informação, esse é o momento de você buscar essa informação. Joga no Google lá, feiras agropecuárias na minha região ou na minha cidade. E aí você vai conseguindo descobrir quais oportunidades você tem de expor o seu produto ou serviço, se isso estiver de acordo com o seu negócio. As parcerias com restaurantes e mercados locais, elas existem? Se não existem, é uma boa oportunidade para você buscar ir até esses estabelecimentos e falar com a pessoa responsável e oferecer o seu produto ou o seu serviço para que você possa ter aí uma carteira maior de clientes. O crédito rural, ele está disponível para você? Você tem os critérios necessários exigidos pelos bancos, pelo governo federal ou por outras instituições financeiras? Você tem os critérios necessários para conseguir o crédito rural, para poder investir na sua propriedade como um todo, desde a produção até a infraestrutura, o conforto da sua família? Se você não tem, entenda como conseguir isso, e se você já tem, essa é uma oportunidade para você buscar recursos para poder investir financeiramente aí com equipamentos, com novos animais, novas sementes, plantações, infraestrutura e até para produzir mesmo, né, para industrializar a sua produção, no sentido de produzir aí um doce, produzir uma embalagem, enfim, muita coisa pode ser feita. Então, nesse exemplo que eu coloquei, as pessoas estão cada vez mais buscando alimentos saudáveis e a valorização do pequeno produtor e da agricultura familiar. Se eu conseguir um selo de produto orgânico, ter o selo CIF, eu posso cobrar um pouco melhor pelo meu produto, que vai me dar mais lucro e eu vou conseguir alcançar novos clientes. Então, isso é uma oportunidade. Se você não tem todas essas coisas que eu falei, mas tem a possibilidade de conseguir, então é uma grande oportunidade. O fato de você não ter, ele fica em dois campos, da fraqueza e o da oportunidade ao mesmo tempo, porque é uma fraqueza porque você não tem no momento, mas também é uma oportunidade porque você tem a possibilidade de ter. Então é importante saber diferenciar em que momento cada situação está
dentro aí do tempo do seu negócio. E por último, a gente vai falar de ameaça, tá? A ameaça é uma ameaça em relação ao mercado. O que pode prejudicar as suas vendas? A concorrência aí é muito forte em relação ao que você vende. Você tem muitos supermercados que são concorrentes. Você não consegue entrar, que também é bastante difícil entrar num supermercado. Tem muitos critérios a ser cumpridos. Então, tem muita concorrência que você não consegue chegar. O aumento do custo de produção, seja por preço de ração, de insumos, falta de chuva, excesso de chuva, geada, são tantas coisas, as mudanças climáticas, algum desses critérios, algum desses tópicos está prejudicando a sua produção e isso está deixando você com menos produto disponível e com uma produção mais cara? Então, isso é uma ameaça. A instabilidade do mercado. Aí não tem muito o que você fazer. Apenas acompanhar e observar e saber agir quando for necessário. As instabilidades do mercado, elas estão muito relacionadas às políticas públicas, tá? Aqui não é questão de partido A ou partido B, ou político A ou político B. Estou falando de mercado, instabilidade no geral, independente de qual é o governo que está atuando no momento que você está vendo esse vídeo, mas analise as políticas públicas desse momento que você está vendo esse vídeo. Elas são favoráveis ao seu mercado? E se não são, como você pode amenizar isso? Então, tudo isso precisa ser analisado de forma muito racional para que você consiga tomar as decisões corretas. Então, eu coloquei aqui um exemplo, que é: o preço do milho subiu muito e os custos para alimentar as galinhas aumentaram. Se eu não ajustar o preço dos ovos, a minha margem de lucro pode cair. Então, isso, inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo algo muito semelhante, devido a muitas mudanças climáticas extremas que estão acontecendo no Brasil. Está tendo aí uma forte alta do preço do milho. Os produtores de ovos e também de carne de frango e também de suíno estão sofrendo muito com essa alta e, consequentemente, o ovo ele está muito mais caro para o consumidor final. Então, isso é uma realidade que acontece em todos os setores, né? Já teve momentos em que o tomate estava muito barato e por conta da superprodução, e aí os produtores resolveram jogar fora. São muitos fatores. Então, analise as ameaças do seu negócio e entenda e se prepare. É o mais importante, se prepare para agir quando necessário. Esteja preparado o máximo possível. Não tem como estar preparado para tudo, mas esteja preparado o máximo possível para quando as coisas acontecerem, você ter aí um mínimo de sossego aí, de paz mental dentro do seu negócio. Bom, e finalizando, eu vou deixar aqui só algumas perguntas, resumidamente, de tudo que nós falamos aqui nessa aula, que é, na verdade, um exercício para você fazer. Agora é o momento de você pegar papel e caneta, lápis e borracha aí, e você vai sentar aí sozinho ou com o seu familiar. É importante fazer com mais de uma pessoa, porque mais de uma pessoa tem ideias diferentes, visões diferentes, isso é muito importante na hora de analisar um negócio, um mercado também de ter novas ideias. Então, analise quais são as suas maiores forças, aonde você precisa melhorar, quais oportunidades você tem disponível aí na sua região e quais os riscos você precisa ter atenção. Esses riscos, que são as ameaças, de novo, são ameaças que não têm a ver com o que você faz, mas o que você faz com elas. Então, como se preparar para as adversidades e como se proteger minimamente. Então, com esse diagnóstico, você vai conseguir traçar estratégias para fortalecer o que você já faz bem e corrigir o que precisa ser corrigido. E aí, você consegue ter um melhor desempenho do seu negócio. Então, um lembrete aí: um bom produtor rural sempre planeja antes de produzir. Da mesma forma, quando a gente fala de marketing e vendas,
sempre planeje antes de tirar o seu produto de dentro da sua propriedade. Por muitos motivos, por tudo isso que eu já venho falando aqui em todas essas aulas. Planeje sempre para que você dê o tiro mais certeiro possível e com o menor custo possível também e o maior lucro também possível. Então, tudo isso conta, tá bom? Então, finalizamos aqui. A gente se vê na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar de marketing verde e sustentabilidade. O que eu tenho a ver com isso? Como é que eu coloco isso na prática? A gente vai falar sobre tudo isso. Então, a gente se vê na próxima aula e até mais.